Oi, pessoal. Vamos fazer mais uma aula aqui sobre o Teorema de Pitágoras. Só que agora nós vamos falar sobre duas, importante aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? A primeira aplicação é no quadrado. Quando a gente tem... Quero uma régua. Quando a gente tem um quadrado, o quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais, certo? Então, imagina você que... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Isso aqui... Ai, será que vai dar certo? Isso aqui não ficou muito retinho, mas era para ser retinho, tá? Isso aqui, então, é a diagonal do quadrado. O lado do quadrado é representado pela letra L. Então, nós temos lado. Todos os 4 lados são iguais, então eu vou chamar tudo de L. E essa linha do meio é a diagonal. Observa que um quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Vou colocar só um. Quando a gente tem 4 lados iguais, a gente representa todos os lados por uma mesma letra, tá? Vamos imaginar que esse lado mede 4 centímetros. Então, esse também vai medir 4, esse também 4, e esse aqui também vai medir 4. Vocês percebem que ao traçar a diagonal, a gente tem um triângulo retângulo? E nesse triângulo retângulo, os lados são chamados de catetos. E a diagonal é a hipotenusa. O que eu quero é descobrir a medida da diagonal. Então, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A medida da hipotenusa eu não sei, mas é a diagonal ao quadrado. Um dos catetos é 4, então 4 ao quadrado. O outro cateto também é 4, então 4 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 4 elevado ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado também dá 16. Então, a diagonal ao quadrado... Espera aí que eu vou ter que colocar isso aqui mais para baixo. Senão não vai dar certo. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 16 mais 16, que dá 32. Aí, eu quero só o valor do D. Então, se eu quero só o valor do D, pergunta qual é o contrário de elevar ao quadrado? É extrair a raiz quadrada, só que tem que extrair dos dois lados. A diagonal, a raiz quadrada de D ao quadrado, vai ser módulo de D. E a raiz quadrada de 32, como eu não sei de cabeça, eu vou fatorar. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, eita, e por 2 que dá 1. Vamos colocar no funil, lembra? O funil? 2 números iguais, quem sai? O 2. Mais 2 números iguais, quem sai? O 2. Então, esse 2 aqui vai ficar dentro da raiz, e aqui eu faço 2 vezes 2, 4, fora da raiz. Então, a resposta é 4 raiz de 2. A diagonal, o módulo da diagonal é 4 raiz de 2. Quando eu pergunto sobre o módulo, é aquela história do coelhinho, né? Então, o coelhinho está num lugar e a distância até o zero é 4 raiz de 2. Onde pode estar o coelhinho? Resposta, o coelhinho pode estar... Caramba, o que que tá? O coelhinho pode estar no mais 4 raiz de 2 ou o coelhinho pode estar no menos 4 raiz de 2, né? Só que a gente está trabalhando com medida. E medida negativa não existe, portanto, essa não serve. Então, a medida da diagonal é essa daqui. Vou até colocar aqui, ó,
diagonal é igual a 4 raiz de 2. Vou colocar grande para chamar a atenção. 4 raiz de 2, tá certo? Vamos fazer mais uma, rapidinho. Então, vamos imaginar, vou tentar fazer a mão mesmo. Essa daqui é a diagonal. E agora eu quero que esse meu lado seja 5. Então, os catetos medem 5. Então, hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual tirar isso aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa eu não sei, é o D. Um dos catetos mede 5 ao quadrado, cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, tá? Então, diagonal ao quadrado, pessoal, presta atenção ao que eu vou fazer. 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado também dá 25. Em vez de somar 25 mais 25, eu vou fazer 2 vezes 25, tá? E aí, ao extrair a raiz quadrada de d ao quadrado é módulo de d. E aqui, eu posso extrair a raiz de um e de outro não. Então, a raiz de 2 não dá para extrair, mas a do 25 dá. Então, a raiz de 25 é 5, você escreve do lado de fora. E a raiz de 2 é 2. É mais fácil do que ter que fatorar. Então, aqui o módulo de D é 5 raiz de 2. Você escreve que D é mais 5 raiz de 2, mais 2... errei. Presta atenção. Mais 5 raiz de 2, ou D é igual a menos 5 raiz de 2, certo? Esse aqui, negativo, não serve, portanto, a nossa resposta é D é igual a 5 raiz de 2. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa aqui. Olha só, nessa primeira questão, qual a medida vou pegar uma outra cor. Qual a medida do lado? 4, tá? Presta atenção nesse 4. Aqui embaixo, qual a medida do lado? 5. Agora, dá uma olhada na resposta. Lado 4, olha um 4 aqui. Aqui, lado 5, olha o 5 aqui. Quem que tem depois do 5? Raiz de 2. O que tem depois do 4? Raiz de 2. É coincidência isso? Não, não é coincidência. Todas as vezes que você tiver que calcular a diagonal de um quadrado, a resposta sempre vai ser a diagonal, que é igual à medida do lado, multiplicada pela raiz de 2. Esta é como se fosse uma fórmula. É uma fórmula que permite que a gente calcule rapidamente a medida da diagonal de um quadrado, de qualquer quadrado. Vamos fazer só mais um para vocês terem certeza, tá? Vamos supor que aqui seja 10. 10. O lado é 10. A diagonal eu quero saber. Então, hipotenusa ao quadrado. Antes de fazer, eu quero falar para vocês. Eu vou fazer rapidinho do jeito que faz aquela lá. Não é a medida do lado multiplicada pela raiz de 2? Então, eu vou colocar aqui. A diagonal vai ser 10 raiz de 2. Agora, vamos fazer usando o teorema de Pitágoras. Vamos fazer usando o teorema de Pitágoras, tá? Para ver se a gente acha a mesma coisa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa é o D, D ao quadrado. Cateto ao quadrado, 10 ao quadrado. O outro cateto ao quadrado, 10 ao quadrado. Diagonal ao quadrado vai ser 10 ao quadrado, é 10 vezes 10 que dá 100.
10 vezes 10 que dá 100. E aqui eu vou fazer aquele jeitinho para ficar mais fácil. 10 mais 10, ou 100 mais 100, desculpa, é a mesma coisa que 2 vezes 100. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu sei calcular a raiz de 100. O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Aí, quando você extrai a raiz quadrada, você acha que é módulo de 2. E aqui, como tem uma multiplicação dentro da raiz, você pode extrair a raiz de cada um deles, ou de um só e deixar o outro sem extrair. Então, raiz de 2 não dá para extrair, mas 100 dá, tá? Então, qual a raiz de 100? 10. Raiz de 2 não dá, repete. Então, a diagonal vai ser mais 10 raiz de 2, ou menos 10 raiz de 2. Só que número negativo não serve. E se não serve, nossa resposta vai ser D, essa daqui, ó. Vou colocar grandona aqui. D é igual a 10 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. E aí, vamos comparar? Ó, eu não falei para vocês? Então, fazendo rápido, você faz direto dessa forma. Agora, não quer usar essa fórmula, você faz tudo isso aqui. Tem problema? Não. Chegamos à mesma resposta. Então, é só uma questão de você pensar o que você quer fazer.